Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, já está dando o nosso horário, né? Nós combinamos às 19 horas. Pessoal chegando, muito bom. Muito bom. Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ainda naquele período de quarentena em razão do coronavírus, mas nós precisamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, não é? Então, segue mais uma livezinha aqui de direito penal, tá? Hoje, terça-feira à noite, eu estaria lecionando para minhas turmas de terceiro período noturno na Faculdade Católica a disciplina de Penal 1, por isso a live vai ser de Penal 1, né? Amanhã de manhã, a partir das 8 horas, eu vou estar fazendo uma live sobre direito processual penal, né? Depois, amanhã à noite, quarta noite e quinta noite, eu vou fazer live de direito penal, a questão de dosimetria das penas. Vou falar de dosimetria das penas, né? E, perdão, na sexta-feira à noite, a partir das 19 também, vou fazer uma live de direito constitucional falando sobre medida provisória, né? Sobre medida provisória, tá bom? Então essa semana são as lives que eu vou fazer. Eu tô fazendo a live aqui pelo Instagram porque a câmera do celular é melhor para gravar e a câmera do celular, o celular não dá para fazer live no YouTube. Mas eu tô gravando essa live, eu vou salvar e depois eu vou colocar ela lá no YouTube, tá bom? No canal no YouTube, canal Meditando Direito do professor Jorge Palma, tá bom? Então, vamos lá. O tema dessa noite, o primeiro tema dessa noite é o conceito de crime. Quero conversar com as senhoras e os senhores a respeito do conceito de crime. É o primeiro tema dessa noite. Então, eu começo explicando para as senhoras e os senhores que esse tema, conceito de crime, ele permite uma série de abordagens diferentes. Conceito de crime é um tema que permite uma série de abordagens diferentes. A lei não oferece uma definição segura do que seja crime. A lei não oferece uma definição segura. E o legislador brasileiro já há algum tempo se apercebeu do fato de que não cabe a ele, legislador, oferecer uma definição de crime. Não cabe ao legislador oferecer uma definição de crime. O conceito de crime deve ser dado pela doutrina. Então, esse tema que nós vamos tratar hoje, conceito de crime, é um tema, o conceito de crime que nós vamos buscar é um conceito oferecido pela doutrina, porque a lei não oferece um conceito suficiente. É trabalho da doutrina trazer a definição do crime, do que seja crime, tudo bem? Mas nós podemos observar, nós vamos analisar quatro espécies de conceitos diferentes. Nós vamos, nesse nosso encontro agora, analisar 4 espécies de conceitos diferentes. Nós vamos analisar o conceito formal de crime, nós vamos analisar o conceito material ou substancial de crime, nós vamos analisar um conceito legal de crime e vamos analisar também o conceito analítico. Ô, Poli, tá aí, vou pensar numa livezinha sobre tributário, tá bem? Vou pensar numa livezinha também e nos conteúdos de tributário, boa ideia, tá?
Então, olha lá, vamos analisar o conceito formal de crime, o conceito material ou substancial de crime, o conceito legal de crime e o conceito analítico. Desde logo, eu já deixo bem claro que o conceito mais importante é o conceito analítico de crime. Por isso a gente deixa ele por último. Vamos começar analisando o conceito formal de crime. O conceito formal é o mais simples de todos os conceitos de crime. É o mais simples. O conceito formal, ele analisa o crime pelo seu aspecto externo. O conceito formal analisa o crime pelo seu aspecto externo. O conceito formal analisa então a aparência externa do crime. E analisando essa aparência externa do crime, analisando o crime por um aspecto exterior, né? O conceito formal de crime, o conceito formal estabelece que crime é todo fato humano proibido pela lei penal. Crime é todo fato humano proibido pela lei penal. Crime é o fato ao qual a ordem jurídica associa uma pena como sua legítima consequência. Crime é o fato ao qual a ordem jurídica associa uma pena como legítima consequência. Pronto. Esse é o conceito formal do crime. Analisando o crime pelo seu aspecto formal, pelo seu aspecto exterior, temos que crime é um fato humano proibido pela lei penal. Crime é aquele fato ao qual a ordem jurídica associa uma pena como legítima consequência. Esse é o conceito formal de crime, né? Útil para ter uma ideia, uma noção de que é crime, para perceber que se trata de uma conduta proibida, de uma conduta que pode levar à aplicação de uma sanção, mas não é uma definição útil para a gente compreender realmente em toda a sua extensão o que é o crime. Vamos então ao conceito material ou substancial de crime. O conceito material ou substancial de crime é um conceito em que nós analisamos o conteúdo do crime. Veja, o conceito formal ficou no aspecto externo. O conceito material ou substancial vai analisar o crime por um aspecto interno, né? Nós vamos analisar o conteúdo do crime, vamos analisar o conteúdo do crime, vamos analisar o caráter danoso da conduta delitiva. Vamos analisar a importância que a sociedade atribui àquilo que considera deva ser proibido pela lei penal. Pois bem, analisando o crime dessa maneira, né, por esse conceito material ou substancial, ô Leozita, tá aí, garota, vejam, cara, né? Analisando o crime por esse conceito material ou substancial, nós temos que crime é toda conduta, toda ação ou omissão que lesa ou expõe a perigo de lesão os bens jurídicos penalmente tutelados. Para o conceito material ou substancial de crime é de que crime é toda conduta, toda ação ou omissão que lesa ou expõe a perigo de lesão os bens jurídicos penalmente tutelados. Ou seja, crime é aquele comportamento humano que lesa ou que expõe a perigo de lesão um interesse protegido pela norma penal. Um interesse protegido pela norma penal. Esse é o conceito material ou substancial de crime. Temos ainda um conceito legal de crime. Nós temos um conceito legal de crime. Esse conceito legal de crime, nós encontramos ele no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Veja, estou falando de lei de introdução, mas é a Lei de Introdução ao Código Penal. Não é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que está todo mundo acostumado. Essa lei de introdução ao Código Penal, pouca gente lê. Se você pegar o seu vademecum, logo antes ali do Código Penal, você tem a lei de introdução ao Código Penal. Trata-se do Decreto-Lei 3.914 de 1941. Decreto-Lei 3.914
de 1941. Esse decreto-lei 3.914 de 1941, ele traz uma definição no artigo 1º do que seja crime. Eu vou ler para as senhoras e os senhores. Está lá escrito assim: considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Explico. Se vocês pegarem aí essa lei de introdução ao Código Penal e fizerem uma leitura atenta, com calma desse artigo 1º, vocês vão perceber um detalhe. Esse artigo 1º, ele traz uma definição de crime e uma definição de contravenção penal. O objetivo desse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal é, na verdade, diferenciar crime de contravenção penal. É para isso que ele serve, diferenciar crime de contravenção penal. E se você for olhar essa definição, se analisar com calma essa definição que a Lei de Introdução está dando ao crime, vai perceber que o crime tem sempre uma pena privativa de liberdade. O crime tem sempre uma pena privativa de liberdade. Pode ser uma pena de reclusão ou uma pena de detenção. Pode ser que essa pena de reclusão ou de detenção seja fixada isoladamente. Pode ser que essa pena de reclusão ou de detenção seja fixada de maneira alternativa com a pena de multa. Ou pode ser que essa pena de reclusão ou de detenção seja fixada cumulativamente com a pena de multa. Mas o crime, segundo essa definição do artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 1941, o crime tem sempre uma pena privativa de liberdade, sempre, de reclusão ou de detenção. Ou seja, para seguir essa definição, se eu pegar lá no preceito secundário de uma infração penal qualquer, se eu for ver a sanção e não tiver previsto lá reclusão ou detenção, esquece, não é crime. Por essa definição, se eu pego no preceito secundário de uma norma penal incriminadora, se eu pego lá no preceito secundário de uma infração penal e eu vou verificar qual é a sanção e não estiver previsto para aquela infração penal uma pena de reclusão ou uma pena de detenção, não é crime. Não é crime. Porque, segundo essa definição, o crime tem sempre uma pena privativa de liberdade fixada para ele, seja de reclusão, seja de detenção. Tudo bem? Agora, este é um conceito que já está desatualizado. Esse conceito está desatualizado desde que foi editada a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Desde que foi editada a Lei de Drogas, este conceito do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal está desautorizado, está desatualizado. Por que digo isso? Explico. Lá na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, na Lei de Drogas, nós temos um crime tipificado no artigo 28. O artigo 28 da Lei de Drogas tipifica um crime. Lá no preceito primário, que é onde está definida a conduta delitiva, a primeira parte da norma penal incriminadora, no preceito primário desse artigo 28, lá no caput está escrito o seguinte, leio para as senhoras e os senhores. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Esse é o crime. Agora vamos ao preceito secundário analisar quais são as penas que estão cominadas. Inciso 1, advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2, prestação de serviços à comunidade. E inciso 3,
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educacional. Então percebam, na Lei de Drogas, no artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, no artigo 28 da Lei de Drogas, nós temos a definição de um crime e no preceito secundário desse crime não está previsto para ele pena privativa de liberdade. Não está prevista nem pena de reclusão, nem pena de detenção. Então veja, aquele conceitozinho que eu acabei de explicar do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal está desatualizado. Porque por aquele conceito, em razão daquele conceito, o crime tem que ter sempre uma pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção. E aqui, na Lei de Drogas, nós estamos vendo um crime, no artigo 28, que não tem pena privativa de liberdade. Percebe como o conceito está desatualizado? Então, já não é um bom conceito, tá bom? Então, veja só, estamos em busca do conceito de crime. Quais são os conceitos que o professor já explicou nessa live aqui agora? Conceito formal, que analisa o aspecto exterior do crime. Conceito material ou substancial, que analisa o aspecto interno. E também o conceito legal do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Mas eu havia dito que existe um quarto conceito, que é o conceito mais importante, que é o chamado conceito analítico do crime. Conceito analítico do crime. O que é este conceito analítico e por que esse conceito analítico do crime é assim tão importante? Conceituar analiticamente significa extrair de todo e qualquer crime os elementos comuns a todos eles. Analisar, extrair, encontrar o conceito analítico significa nós analisarmos em todo e qualquer crime quais são os elementos que estão sempre presentes, os elementos estruturais do crime. Todo crime, todos os crimes têm sempre alguns elementos que são iguais, que existem em todo tipo de crime. Existem alguns elementos que são estruturantes. Todo tipo de crime possui aqueles elementos, são a estrutura fundamental daqueles crimes. É o que nós chamamos de conceito analítico, é o conceito estrutural. Para encontrar o conceito analítico de crime, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos decompor o crime, nós vamos desmontar o crime, nós vamos fragmentar o crime todo. Para quê? Para encontrar os elementos que o compõem. É como se nós pegássemos um objeto qualquer e nós resolvêssemos desmontar esse objeto todinho para ver do que ele é feito. O que é que tem nele, quais são os seus elementos estruturais. Então, para encontrar o conceito analítico de crime, é exatamente isso que nós vamos fazer. Para encontrar o conceito analítico, nós vamos pegar o crime, nós vamos decompor o crime, dissecar o crime, fragmentar o crime, desmontar o crime todinho, e nós vamos então encontrar quais são os elementos que o compõem, que o estruturam. O que é que todo crime tem? Quais são os elementos que estão em todas as espécies de crimes, que são comuns a todas as espécies de crimes? Isso é que é buscar o conceito analítico de crime. Então, o conceito analítico de crime é um conceito a que se chega através dos elementos estruturantes do crime, dos elementos que compõem esse crime. Muito bem. Esse é um conceito extremamente importante, porque se eu pego o crime, se eu fragmento, se eu desmonto ele, se eu analiso pecinha por pecinha, elemento por elemento, tudo aquilo que compõe o crime, e se eu compreendo, se eu entendo cada um desses elementos, eu me torno capaz, então, de compreender com maior exatidão o que é esse fenômeno tão importante, este instituto jurídico tão importante, que é o crime.
A melhor maneira de conhecer esse instituto jurídico tão importante que é o crime é pegando o crime, desmontando o crime e analisando quais são os elementos que o compõem. Tudo bem? Pois bem, nós vamos então para a doutrina, atrás desse conceito analítico, e nós vamos encontrar três teorias. Nós vamos encontrar três teorias. A teoria quadripartida, a teoria tripartida e a teoria bipartida. Estamos em busca do conceito analítico de crime, nós vamos à doutrina e existem três teorias diferentes sobre o conceito analítico de crime. Quais são essas teorias? Teoria quadripartida, teoria tripartida e teoria bipartida, ok? Para a teoria quadripartida, o crime é composto de 4 elementos. Por isso que se chama teoria quadripartida. O crime é composto de 4 elementos. Quais são esses elementos que compõem o crime para a teoria quadripartida? São fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Os 4 elementos que compõem o crime, segundo a teoria quadripartida, são fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Aí vem a teoria tripartida. Teoria tripartida entende que o crime é composto de 3 elementos. Quais elementos são esses? Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Percebam, esses 3 elementos a que se refere a teoria tripartida estão também na teoria quadripartida. Acontece que a teoria quadripartida acrescenta um elemento a mais, que é a punibilidade. Os outros 3 elementos são comuns. Aí nós temos ainda a teoria bipartida. E a teoria bipartida entende que o crime é composto de 2 elementos, que são o fato típico e a ilicitude. Só esses 2. Vejam, estes 2 elementos também estão na teoria tripartida, também estão na teoria quadripartida. Então veja, teoria bipartida. O conceito analítico de crime é formado através de 2 elementos. O crime se forma com 2 elementos. Quais são eles? Fato típico e ilicitude. A teoria tripartida vem e diz: concordo, fato típico e ilicitude, mas ela acrescenta mais um elemento, que é a culpabilidade. Aí vem a teoria quadripartida e fala: concordo, fato típico, ilicitude, culpabilidade, mas ela acrescenta mais um elemento, que é a punibilidade. Então essas são as 3 teorias. Muito bem. O que precisamos fazer agora? Nós precisamos analisar estas 3 teorias, conhecê-las e entendê-las para saber qual delas que a gente aplica, qual delas que o nosso direito deve adotar. Então, vamos de cara afastar a teoria quadripartida. A teoria quadripartida é minoritária, ninguém mais praticamente se filia a ela. Nós só lembramos da teoria quadripartida por uma referência histórica. Por que nós afastamos direto a teoria quadripartida, que ela é minoritária, quase ninguém segue mais ela? Por conta do 4º elemento da teoria quadripartida, que é a punibilidade. A punibilidade não é elemento do crime. Punibilidade não é elemento do crime. A punibilidade é a consequência do crime, não elemento, consequência. Punibilidade é o poder que o Estado tem de impor uma sanção ao agente criminoso. A punibilidade é a possibilidade de se aplicar a sanção a quem praticou o delito. Isso não é elemento do crime, isso é uma consequência do crime. A punibilidade existe porque alguém praticou o crime, logo o Estado pode aplicar a sanção ao agente criminoso. Então veja só, como a punibilidade não é elemento do crime, mas é uma sua consequência, cai por terra a teoria quadripartida. Tudo bem? Afastamos ela
ninguém adota a teoria quadripartida. Sobraram duas teorias, a tripartida e a bipartida. A teoria tripartida entende que o crime é formado por três elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. A teoria bipartida entende que o crime é formado por dois elementos: fato típico e ilicitude. Ela exclui a culpabilidade. Veja, entre a teoria bipartida e a teoria tripartida, o que existe de diferente é um elemento, que é a culpabilidade, porque os outros dois elementos são comuns. A tipicidade existe tanto na teoria bipartida quanto na teoria tripartida. A ilicitude existe tanto na teoria bipartida quanto na teoria tripartida, tá igual. Mas a teoria bipartida, para por aí. A teoria bipartida entende que são só esses dois elementos, o fato típico e a ilicitude. E a teoria tripartida vem e diz, não, tem mais um, a culpabilidade. Entre essas duas, né? Qual a que a gente vai seguir? Qual a que todo mundo segue? Qual a que o direito penal adota? Olha, existem grandes estudiosos que se filiam a cada uma dessas duas teorias. Existem grandes estudiosos que defendem a teoria bipartida, existem grandes estudiosos que defendem a teoria tripartida, tá certo? O que posso acrescentar para as senhoras e os senhores é que a teoria tripartida é a teoria mais adotada na doutrina brasileira. A teoria tripartida é a teoria mais adotada no direito comparado, no direito dos outros povos. É a teoria mais adotada. E por que a teoria tripartida é a mais adotada? Porque nós não podemos ignorar a culpabilidade. A culpabilidade é um elemento importantíssimo. Veja, a teoria bipartida entende que a culpabilidade não é um elemento do crime. A teoria bipartida entende que a culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da sanção. Culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da sanção. Para a teoria bipartida, o crime existe sem a culpabilidade. Para a teoria bipartida, não precisa culpabilidade para termos crime, porque o crime precisa só de dois elementos, que são o fato típico e a ilicitude. Se eu tenho fato típico, se eu tenho ilicitude, eu já tenho crime. Se faltar a culpabilidade, eu continuo tendo crime, eu só não posso aplicar a pena, porque a culpabilidade para a teoria bipartida, é um pressuposto para a aplicação da sanção, tudo bem? A tosse é porque eu tô com gripe, gente, me perdoa. Mas a minha acho que é de fabricação nacional, não é essa estrangeira de Wuhan, chinesa não, tá? Aí, vejam só, a teoria tripartida entende que a culpabilidade não é pressuposto para a aplicação da sanção. A culpabilidade é elemento do crime mesmo. Para a teoria tripartida, se faltar a culpabilidade, não há crime. Sem culpabilidade, não há crime. Então, fica tranquilo, Fábio, é por isso que eu estou dando aula virtual. Pelo Instagram, pela live, ninguém pega pereba não, fica sossegado. Então, vejam só, se faltar culpabilidade, para a teoria tripartida, não há crime. Se faltar culpabilidade para a teoria bipartida, tem crime, mas não posso aplicar sanção. Por quê? Porque para a teoria bipartida, culpabilidade não é elemento do crime, é pressuposto para a aplicação da sanção. E para a teoria tripartida, a culpabilidade é elemento do crime. Sem culpabilidade, não há crime. Tudo bem? Até aí tranquilo? Isso traz uma outra consequência muito importante que a gente vai explorar em próximos tópicos que a gente vai estudar. Qual consequência é essa? Para a teoria bipartida, o dolo e a culpa se alojam dentro do fato típico na conduta.
Para a teoria bipartida, o lugar do dolo e da culpa é no fato típico dentro da conduta. Então, dolo e culpa estão inseridos no fato típico lá na conduta. Para a teoria tripartida, o dolo e a culpa não estão na conduta, não estão no fato típico. Para a teoria tripartida, dolo e culpa estão na culpabilidade, estão lá na culpabilidade. É lá na culpabilidade, terceiro elemento do crime, que nós vamos analisar dolo e culpa. Então veja, repito, para aqueles que defendem a teoria bipartida, o dolo e o culpa estão alojados na conduta e, portanto, dentro do fato típico, que é o primeiro elemento do crime. Para quem defende a teoria bipartida, dolo e culpa estão na conduta, que está dentro do fato típico, que é o primeiro elemento do crime. Para quem defende a teoria tripartida, dolo e culpa estão na culpabilidade, que é o terceiro e último elemento do crime. Tá bom? Desculpa. Tudo bem até aí? Eu disse que a culpabilidade não pode ser ignorada. E por que a culpabilidade não pode ser ignorada? Porque a culpabilidade é o juízo de desvalor da conduta. A culpabilidade é o juízo moral, a culpabilidade é o juízo ético da conduta, é o juízo de desvalor. Veja, se eu tiver fato típico e ilícito, para quem segue a teoria bipartida, já existe crime. Já existe crime. Mas eles não estão analisando esse juízo de desvalor da conduta, esse juízo moral, esse juízo ético. É possível, senhoras e senhores, que exista fato típico e ilícito e ainda assim não exista crime e não se possa punir alguém. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imaginem as senhoras e os senhores que um gerente de banco, ele é ameaçado e obrigado por uma quadrilha de assaltantes, né, para abrir o cofre do banco e permitir que eles subtraiam o dinheiro que lá existe. Imagine que esses criminosos estão com a família do gerente como reféns e mandam um vídeo, uma foto para o gerente com armas apontadas para a cabeça da sua família e dizem: olha, ou você abre esse cofre para que nós possamos pegar o dinheiro, você vai nos ajudar a pegar o dinheiro e fugir daqui com o dinheiro, ou nossos colegas lá na sua casa vão eliminar a sua família. O gerente do banco então faz o quê? Abre o cofre e ajuda os bandidos a subtraírem o dinheiro do banco. Aí veja bem, a conduta do gerente do banco é típica? É típica. É uma conduta que está descrita na lei penal como crime? É uma conduta que está descrita na lei penal como crime. Então, é uma conduta típica. Ela é ilícita? Sim, a conduta do gerente é ilícita. É ilícita. É uma conduta ilícita, né? Mas o gerente vai ser punido? Não. E por que não? Porque falta culpabilidade. Existe aí uma hipótese de exclusão da culpabilidade, que é a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Repito, inexigibilidade de conduta diversa. A sociedade não poderia exigir do gerente do banco que agisse de maneira diferente, que sacrificasse a vida da sua família para proteger o dinheiro do banco. Essa inexigibilidade de conduta diversa afasta a culpabilidade e, portanto, o gerente não praticou crime. Seria injusto dizer que ele praticou crime. Tudo bem? Então vocês vão perceber que a teoria dominante, a teoria que prepondera no nosso país e no direito comparado é a teoria tripartida. Para a teoria tripartida, então, que é a que predomina, o crime é composto de 3 elementos. Quais são esses elementos? O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Qual é, então, o conceito analítico de crime que nós estávamos buscando encontrar?
O conceito analítico de crime, segundo a teoria tripartida, é de que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Um fato típico, ilícito e culpável. Este é o conceito analítico de crime. Tudo bem? Segundo a teoria dominante, que é a teoria tripartida. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Tudo bem, senhoras e senhores? Pergunto para o pessoal que está aí acompanhando a live, alguma dúvida? Tá tudo bem? Perguntaram sobre o YouTube? Não, o YouTube não está com problema, Lucas. É que a câmera do meu celular é muito melhor para gravar à noite do que a câmera do computador, a webcam. E então eu tô fazendo a livezinha pelo Instagram, gravando pelo Instagram, porque não consigo gravar a live no YouTube pelo celular, tá bom? Mas eu tô salvando e depois que acabar eu vou pegar o arquivo e vou colocar lá no meu canal no YouTube também. Vou disponibilizar lá, tá joia? Tranquilo? Tem um outro videozinho que eu gravei hoje também. Eu gravei um outro videozinho explicando, vou colocar lá também. Inelegibilidade, David. Inelegibilidade? Sobre eleição que você está querendo falar? Sobre não poder ser eleito? Inelegibilidade, é isso? Então, entendemos, né? Bom, conceito analítico de crime, então, nós estamos só começando a estudar o que é crime, nós vamos levar bastante tempo para analisar isso, mas a gente começa de encontrar o conceito analítico. Encontramos o conceito analítico? Encontramos. Qual é o conceito analítico de crime? Né? Por que existe a teoria quadripartida? Porque tem autores que criaram essa teoria, porque pensavam assim, porque acreditavam que o crime era composto de 4 elementos. Existe, pode até ser existir alguém ainda que entenda assim hoje, mas é uma corrente muito minoritária. Mas muitos estudiosos entendiam assim, que o crime é composto de 4 elementos: fato típico, ilicitude, né, culpabilidade e punibilidade. Acontece que aí os estudos vão aprofundando, surgem várias outras teorias e um monte de gente pegou e começou a entender, não, peraí, punibilidade não é elemento do crime. Punibilidade é consequência, não é elemento. É consequência, não é elemento. Vem depois, não está na estrutura, né? Vem depois, não está na estrutura. E aí os estudiosos abandonam essa teoria quadripartida, que fica minoritária como uma referência histórica, e passaram então a se dividir entre as teorias bipartida e tripartida. É por isso. Esse conteúdo é de penal 1. Esse conteúdo é de penal 1. Estamos começando a entender o que é o crime. Direito é assim, Lucas. Coisas que existem, coisas que não existem mais. O que existe hoje provavelmente amanhã ou depois vai ser diferente. O direito está sempre em constante evolução, exige sempre muita atenção, muito estudo, né? E nós temos que sempre olhar para o passado, analisar as referências históricas para compreender o presente, para continuar avançando para o futuro, para melhorar, para evoluir. Nós precisamos entender toda essa cadeia de pensamento. Estudar direito é assim mesmo. Estudar direito é assim mesmo, né? Por isso que exige tanta dedicação, tanto esforço, tanto carinho, tanto interesse. Nós precisamos entender o porquê das coisas, né? Por mais que às vezes seja difícil quando a gente vai ver as coisas pela primeira vez, mas a gente fica ali batalhando 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até a gente entender o porquê. Essa questão mesmo do conceito analítico, dá para entender da primeira vez? Acho que não. Muito difícil você entender isso da primeira vez que você está vendo. Se vocês conseguirem, eu fico muito feliz por vocês. Eu não consegui.
eu precisei ficar muito tempo estudando, muito tempo analisando, parado, pensando, rabiscando, lendo e relendo, até que as coisas começam a fazer sentido e foram entrando na minha cabeça, né? Na verdade, se fosse muito fácil, era só pegar um livro qualquer, dar uma lida e pronto, mas não é. Por isso que a gente lê a lei, lê livro, a gente conversa com outras pessoas, assiste aulas, procura explicação dos professores para tentar encaixar as coisas na cabeça e fazer sentido, né? Então veja, nós conseguimos aqui hoje encontrar o conceito analítico de crime? Sim, conseguimos. Eu expliquei para as senhoras e os senhores que, segundo a teoria dominante, que é a teoria tripartida, é dominante no Brasil e no direito comparado, o crime é composto de 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Qual é então o conceito analítico de crime segundo a teoria tripartida? Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Já deu para eu entender o que é crime? Não. Deu para eu entender qual é o conceito analítico. Deu para eu descobrir quais são os 3 elementos que compõem o crime. O primeiro elemento é o fato típico, segundo elemento é a ilicitude, terceiro elemento é a culpabilidade. Mas o que eu preciso fazer agora? Analisar cada um desses elementos. Eu vou desmontar cada um desses elementos, eu vou entender cada um desses elementos. Eu vou então estudar o fato típico, eu vou estudar a ilicitude, eu vou estudar a culpabilidade. Já que são 3 elementos do crime, eu preciso agora entender cada um desses 3 elementos do crime. Tudo bem? E nessa livezinha aqui de hoje, eu ainda quero então falar com as senhoras e os senhores do primeiro elemento do fato típico, do primeiro elemento do crime, perdão, que é o fato típico. Tudo bem? Falei do conceito analítico, vamos ainda falar do primeiro elemento do crime, o primeiro elemento do conceito analítico de crime, que é o fato típico, beleza? Olha só, o fato típico, primeiro elemento do crime, ele é composto de 4 elementos. O fato típico, que é o primeiro elemento do crime, ele é composto de 4 elementos. O que é o fato típico? O fato típico vai ser aquela descrição da conduta penalmente relevante que eu vou encontrar na norma penal incriminadora. O fato é típico quando ele está tipificado. O fato é típico quando ele está descrito em uma lei penal incriminadora. Se as senhoras e os senhores puxarem pela memória, existe um princípio muito importante que está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, um princípiozinho que está também no artigo 1º do Código Penal. Qual é esse princípio? O princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, ele se forma através da união de 2 princípios, que é o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Nós pegamos o princípio da legalidade, juntamos com o princípio da anterioridade e nós formamos o princípio da reserva legal, que está no artigo 1º do Código Penal e que está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. O que é que diz o princípio da reserva legal? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio está no artigo 1º do Código Penal. E o Código Penal é de que ano? 1940. Esse princípio foi incluído no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que é de que ano? 1988. Professor, se isso já estava escrito, se esse princípio da reserva legal já estava escrito no Código Penal, no artigo 1º, desde 1940, né? 1984, a parte geral foi substituída em 1984. Se já estava lá, né? Por que precisou incluir no artigo 5º da Constituição em 88? Por que a Constituição precisou repetir? Na verdade, ao inserir esse princípio no texto constitucional, o legislador constituinte originário deu dignidade constitucional para esse princípio. Deixou de ser um princípio infraconstitucional para ser um princípio de dignidade constitucional. E mais, o artigo 5º é cláusula pétrea.
Então esse princípio, como é uma garantia individual, não pode mais ser retirado da Constituição. Então deu um super valor para esse princípio, entende? Agora, por esse princípio da reserva legal, não há crime sem lei anterior que o defina. Veja, então para que uma conduta seja definida como crime, ela precisa estar descrita na lei. E ela vai estar descrita onde? No fato típico. O fato típico é justamente a descrição da conduta penalmente relevante. A descrição da conduta que o direito considera relevante e que por isso pretende proibir. Tudo bem? Este fato típico é o primeiro elemento do crime. O primeiro elemento do crime é o fato típico. E esse fato típico é composto de 4 elementos: conduta, relação de causalidade, resultado, relação de causalidade e tipicidade. O fato típico, primeiro elemento do crime, é composto de 4 elementos. Quais elementos são esses? Conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. São os 4 elementos que compõem o fato típico. Tudo bem? Conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Até aí tudo bem? Mas vejam, em todo crime, o fato típico vai apresentar esses 4 elementos? Em todos os crimes, o fato típico vai apresentar esses 4 elementos? Não. Não é em todos os crimes que o fato típico vai apresentar todos esses elementos. Esses 4 elementos, os crimes vão apresentar esses 4 elementos somente se forem crimes materiais consumados. Somente os crimes materiais consumados é que apresentam esses 4 elementos. O que é um crime material? Crime material é aquele em que o tipo penal descreve uma conduta, descreve um resultado, exigindo a ocorrência desse resultado para que o crime se consuma. Crime material, também chamado de crime causal ou crime de resultado, crime material, também chamado de crime causal ou crime de resultado, é aquele em que o tipo penal descreve uma conduta, descreve também o resultado e exige a produção desse resultado para que o crime se concretize, Vou dar um exemplo de crime material: o homicídio. O homicídio é um crime material. A descrição está lá no artigo 121, matar alguém. Esse crime descreve a conduta, né? Descreve o resultado, tá lá, alguém tem que morrer, e exige a produção do resultado para que o crime se consuma. Se não morrer, não consuma o crime de homicídio. Então é um crime material. Esse crime material, quando ele é consumado, ele vai apresentar os 4 elementos do fato típico. Este crime material, quando consumado, vai apresentar os 4 elementos do fato típico, que são quais mesmo? Conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Teremos todos esses 4 elementos no crime material consumado. Mas nem todos os crimes são materiais e consumados. Nós temos uma outra classificação, que é a dos crimes formais, também chamados de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Crimes formais, crimes de consumação antecipada ou crime de resultado cortado. Nesse tipo de crime formal, de consumação antecipada ou resultado cortado, o tipo penal descreve a conduta, descreve também o resultado, mas não exige a produção do resultado para que o crime se consume. O crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, é aquele tipo de crime em que o tipo penal descreve a conduta, descreve também o resultado, mas não exige a produção do resultado para que o crime venha se consumar. Professor, o senhor me dá exemplo? Dou.
Vou pegar o artigo 159 do Código Penal, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Está lá assim: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Veja, nesse tipo penal do artigo 129, está descrita a conduta, está descrito o resultado, mas não é necessário o resultado para consumar o crime, né? Não é necessário o resultado. Basta que a conduta seja praticada, não precisa do resultado. Beleza, Guilherme, trouxe aí um outro exemplo. O crime de ameaça é um exemplo de crime formal, de consumação antecipada ou resultado cortado. O crime de ameaça. Vou pegar aqui, ó. O crime de ameaça está no artigo 147 do Código Penal. Olha o que está escrito lá: ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave. Então veja, eu tenho aqui a descrição da conduta, eu tenho aqui a descrição do resultado, mas para que o crime se consume, não preciso da produção do resultado. Ele não é necessário, ele não é exigido. Então, é crime formal, de resultado cortado ou de consumação antecipada. Ora, outro ainda, vou dar outro exemplo, a injúria lá no 140. A injúria no 140 do Código Penal também. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Está descrita a conduta, está descrito o resultado, mas não precisa acontecer o resultado para que o crime se consuma. Nesses crimes formais, veja, eu não vou ter todos os elementos do fato típico, não vou ter os 4. Eu vou ter a conduta e eu vou ter a tipicidade. Eu não vou ter o resultado nem a relação de causalidade. Então, no crime formal, nos crimes formais de resultado cortado ou antecipado, nesses crimes, o fato típico vai apresentar só 2 elementos, que é a conduta e a tipicidade. Não vai ter resultado nem relação de causalidade, tá bom? E eu tenho ainda... Professor, mas espera aí. Nesse crime formal, o tipo penal descreve a conduta e o tipo penal descreve o resultado. Tudo bem que ele não exige o resultado para o crime se consumar. Mas se apesar de não exigir o resultado acontecer, não exige, mas acontece, né? Como é que fica? Bom, aí o sujeito vai ter atingido o exaurimento. Exaurimento é a mesma coisa que esgotamento do crime. O exaurimento acontece quando o sujeito vai além da consumação. Ele vai além da consumação. Então, no crime formal, como a lei não exige a produção do resultado para a consumação do crime, se o sujeito consegue atingir o resultado, ele foi além da consumação. Ele esgotou o crime, ele exauriu o crime. Tudo bem? Mas não preciso da produção do resultado para ter o crime nos crimes formais. Tranquilo? E existem ainda os crimes de mera conduta ou crimes de simples atividade. Nos crimes de mera conduta ou de simples atividade, o tipo penal descreve a conduta, mas não descreve resultado nenhum. Nos crimes de mera conduta ou de simples atividade, o tipo penal só descreve a conduta, não descreve resultado e não admite a produção do resultado nenhum. Exemplo, vou pegar aqui 233 do Código Penal, o crime de ato obsceno. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. Praticar ato obsceno, o cara que chega e mostra lá a coisinha dele, né? Ato obsceno, crime de ato obsceno. Está descrito só a conduta, não está descrito resultado nenhum. Está descrita somente a conduta. Outro crime de mera conduta, porte de munição de uso permitido, né? Porte de arma de uso permitido, né? Vamos pegar lá no artigo 14 da Lei de Armas.
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Está descrita só a conduta, não está descrito resultado nenhum. Esses crimes de mera conduta não admitem a produção de resultado, porque não está descrito, não tem como produzir resultado. Nesses crimes de mera conduta, então, nós também não teremos os 4 elementos do fato típico, só teremos 2. Nós teremos a conduta e a tipicidade. Quais elementos que nós não teremos? O resultado e a relação de causalidade, que vocês vão perceber que está atrelado ao resultado. Tudo bem? Então veja, fato típico é o primeiro elemento do crime. Tudo bem? O fato típico é composto de quantos elementos? 4. Quais são eles? Conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Eles vão existir em todos os crimes, esses 4 elementos? Não. Somente nos crimes materiais consumados. Tá bom? Se o crime for formal, ou se o crime for de mera conduta, ou se for um crime material tentado, não for consumado, o fato típico terá só 2 elementos. Que são quais esses elementos? A conduta e a tipicidade. Quais elementos não teremos? O resultado e a relação de causalidade. O Supremo Tribunal Federal chama de crimes sem resultado os crimes formais e os crimes de mera conduta. Tudo bem? Então, crime de resultado é o crime material consumado. Para o STF, o que é crime sem resultado? Os crimes formais e os crimes de mera conduta ou de simples atividade. Tudo bem, senhoras e senhores? Muito bom ter vocês por aqui. O tempo da live já está esgotando, que é de 1 hora. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, eu faço outra live. Vou ver se eu faço ela pelo YouTube amanhã cedo, tá bem? No canal Meditando Direito. Vou fazer uma live sobre processo penal. Estou falando sobre juiz de garantias, tá bom? Então amanhã cedo. Amanhã à noite e na quinta-feira à noite, lives às 19 horas falando sobre dosimetria da pena, tá bom? Aqui pelo Instagram. E na sexta-feira à noite, 19 horas, live de direito constitucional falando sobre medidas provisórias, tá bom? Vou ver se eu pego e salvo essa live aqui e vou colocar lá no canal no YouTube. Gente, divulga o canal, pede pro pessoal assistir, curte aí, ajuda a gente, tá bom? Muito bom ter vocês por aqui, muito obrigado, tá bom? Cuidem-se, tá? Para o pessoal aí do Penal 1, eu vou ver se eu coloco esse material num resuminho escrito para vocês também, disponibilizo e eu aviso vocês, tá bom? Tá joia? Muito obrigado, pessoal, por vocês terem estado por aqui, foi muito bom estar com vocês, poder conversar direito com vocês, tá bom? Beijo no coração. Tá, vou descrever o vídeo, pode ficar tranquilo, tá bom? Gente, beijo no coração, se cuidem, vou salvar a live, já aprendi onde é que eu aperto, vou salvar a live para colocá-la lá no YouTube para distribuir para vocês, tá bom? Obrigado por terem acompanhado, por terem assistido, por terem prestigiado o professor aqui, tá bom? Beijo no coração, até mais, pessoal, beijão, tchau.